Bom, hoje estamos aqui para mais um podcast da Payback e o convidado de hoje é um grande amigo, né, que eu conheço há muito tempo já, uma pessoa que eu admiro bastante, não só pela pessoa que é, mas pelo especialista que se transformou. Já fazem o quê? 30 anos já? 30 anos, imagina. Nós tá aí hoje, né? Começamos moleque, né, no Senai. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Puxa, faz algum tempo já. E eu fui para essa área de automação, né, hoje com robótica, segurança, e tu foi para a área de motores. Motores, né? Desde criança com motores, né? Mas estamos aí, se encontramos, né? De novo, né? Vamos dizer assim, que praticamente na área da indústria, né? Se cruzando toda hora nas portarias aí, e agora aqui tentando desenvolver negócios juntos. Né? A parte de motores aí, eu tenho quase certeza que tu nem sabe de onde é que eu comecei com a parte pois de motores. Isso é uma curiosidade que eu sempre tive, né? Quando a gente se conheceu, tu já trabalhava com motores. Foi pro Senai já sabendo disso, né? Como é que começou isso? Enfim, cara, isso aí foi desde criança, né? Meu pai trabalhou por um bom tempo numa empresa de rebobinagem e acabou que dessa empresa ele começou uma oficina em casa, né? E eu tinha 4 anos de idade já, quando ele já tinha oficina, então... 4 anos estava subindo em cima do motor aí. Já estava, eu me lembro do meu filho hoje, 3 anos também, né? Envolvido com motor elétrico, mas... enfim, eu tinha 6 anos de idade, a oficina era na garagem de casa, eu já fazia bobina de motor, né? Então, antes do Senai, lá quando a gente estava começando, eu já sabia, né? Entrou no Senai e o pessoal querendo saber as peças, tu já sabia o que era o motor, para que funcionava, trabalhava. E o que mudou de lá para cá, assim, nessa dinâmica, assim, do mercado, assim? Mudou muito? Tu sabe que, assim, ó, a gente na área da manutenção, principalmente falando em motor, né, eletromecânica, enfim, ele sempre está presente, né? O motor elétrico é um equipamento que a indústria consome, né? Ou o motor consome, né? Tu sabe que por coincidência, né, a marca que tu trabalha, que tu é especializado, né, a VEG é também um cliente nosso, né? Então pois a gente tem também essa comentou para mim esses dias no telefone, né? E até me chamou a atenção isso, né? Então, depois de 30 anos nós estamos aí, né? Interagindo sobre um equipamento que hoje a indústria utiliza muito. O que muda hoje, né? Antigamente a rebobinagem era mais comum, né? Estragava corretiva, né? Então hoje entrou tecnologia, entrou controles, né? Então hoje a proteção, né? Hoje o motor não é para queimar, né? Então hoje dá mais manutenção, hoje o negócio é mais rebobinar ou é substituir? Então, hoje a planta brasileira ela tem muito motor antigo, né? Muito motor velho, que nem carro, né? É a mesma coisa, a gente tem um cacaredo de carro, a gente também tem um cacaredo de motor. É aí que entra a questão que o pessoal às vezes tem que avaliar, né? Consertar ou comprar novo, né? Então daí tem que ver várias questões. E aí entra a tua especialidade. Aí entra a minha especialidade, minha, né, vivência de mais de 30 anos, né, com motor elétrico, e é onde a gente vem conversando sobre isso, para as pessoas avaliar, né? Porque eu, mesmo que a minha empresa seja uma empresa de rebobinagem, hoje tu estava me perguntando sobre a evolução, né? Sim. Então a evolução é exatamente essa, né? Às vezes o cara entende por rebobinagem, vai lá, esfaqueia o motor e ganha dinheiro. Hoje não é o foco da empresa, entendeu? O foco é buscar a eficiência energética. Solução, né? As duas coisas. Às vezes tu pode pegar um motor novo, que vale a pena tu fazer um conserto, uma rebobinagem, né? Então hoje a gente tem indicadores... Mas tem que ser mão de obra especializada também. Tem que ser mão de obra, procedimentos, né? Então, maquinários, né? Então tem que ter todo um aparato, uma instrução de trabalho, que não é mais como antigamente que tu pegava, né, uma talhadeira, fogo e saía cortando o motor. E até a parte de validação do motor, né? Então, por exemplo... Hoje vocês fazem os testes, uso de dinamômetro, verifica todos os parâmetros. A gente tem dinamômetro, a gente tem a parte do search test, onde faz todo o acompanhamento de teste da bobina, né? A mão de obra especializada. A mão de obra, hoje nós temos o nosso, vou dizer, o escultor, né? Que é bobinador, está há mais de 30 anos com nós, né? O nosso pilar. Às vezes o motor sai
quase melhor do que vem da fábrica. Em alguns casos fica melhor do que da fábrica. É porque é cultural, né? Tem a mão envolvida ali, né? Claro que na indústria, né, numa fábrica é diferente. Então a gente tava falando aí de o que mudou, né? Então, assim, os cuidados com o conserto, a avaliação da compra ou conserto, né? Se o motor é muito antigo, se está muito tempo na planta. Mas assim, sobre o motor antigo, qual dica que tu dá aí pro pessoal para identificar quando eu devo substituir um motor? Por exemplo, sei lá, dá uma dica bacana aí pro pessoal, como que eles podem olhar um motor e assim, bater o olho assim, ó, acho que esse aqui não vale a pena. Uma dica, assim, ó, top, e é principal quando tu vai fazer essa avaliação de compra de um motor ou recondicionar um motor. Tempo de uso, tempo do que ele está trabalhando. Isso é payback, isso é resultado. Porque o que acontece? Se tu tem um motor muito antigo, ele trabalha muitas horas por dia, muitos dias por mês, muitos meses no ano, e ele é um motor antigo, o rendimento é baixo. Então tá botando energia fora. Energia fora. Sustentabilidade hoje, né? Então não pode botar energia fora. Faz parte, as empresas que querem a certificação, querem buscar um resultado melhor, certamente isso pode influenciar. Então um dos nossos diferenciais hoje da empresa é essa questão, né, da minha bagagem nesses anos todos, enxergar esse cenário, né, e não enxergar como uma empresa de rebobinagem, sim uma empresa de solução. Sim. Né? Por isso nós estamos aqui conversando de... Quando alguém chega com um motor ou com uma demanda para ti, tu já vai fazer uma avaliação e diz assim, ó, a minha recomendação é substituição. Por isso, e esse tipo de consultoria é uma consultoria que tu presta gratuitamente para o cliente. Gratuitamente, isso aí faz parte ali para nós, do nosso dia a dia. O treinamento do meu pessoal de vendas é nesse molde, tá? Porque eu não quero um cliente por uma vez só, eu quero um cliente fidelizado, né? Isso fideliza quando o cliente enxerga que tu está servindo ele, né? Uhum. As pessoas muito acostumadas querem vender o motor. Não, espera um pouquinho, quero consertar. Não, espera um pouquinho. Sim, tem que avaliar todo o cenário. Outra coisa importante que eu percebo assim que muitas vezes o mercado não percebe é assim, o expertise do especialista não só no motor, ou não só em qualquer produto que ele for utilizar, mas não só no produto, sim no processo, para entender como que aquele equipamento funciona, onde ele está interligado, quais são as características. Então, muita gente pega uma especificação e vai repetindo ela, né? Não sei se é comum. É comum ter motor errado Muito comum. E por que isso acontece? Porque assim, o pessoal não pega, não tem gente especializada forçando isso. Não digo nem forçando, que é uma palavra muito forte, mas assim, se preocupando em servir, né? Tá, mas por que queimou o teu motor? Ou tu mandou o cara... Ele troca, aí bota outra e queima de novo. Ele rebobina, tá aí, mas ele não pergunta falta de fase, sobrecarga. Então, eu garanto que aqui a nossa conversa hoje só está começando, porque a gente pode estar passando bastante informação a respeito disso, simples, sim, que vai dar olhos para entender. Então, o pessoal não sabe a diferença, né, de uma empresa de 30 anos, cheia de experiência, certificada. Às vezes tem os aventureiros no meio, né? E esses caras estragam o mercado, né? Porque eles praticam valores que não são razoáveis, não são muito baixos, não conseguem repetir. Não conseguem nem praticar perto do que uma empresa certificada tem os padrões, tem as exigências. E eles prejudicam todo mundo, né? Prejudicam a empresa qualificada como a tua, prejudicam o cliente porque entrega um serviço de baixa qualidade e no final das contas ele não aguenta e ele acaba quebrando. Exatamente. Então ele só atrapalha aquele momento, daqui a pouquinho veio outro. Então assim, é uma história, né? A gente enfatiza nos 30 anos, né? Certificação, como eu estava falando, né? Treinamento. A gente estava comentando antes ali, estava te falando sobre, né, a evolução, né, que é lá a gente começou conversando, não é pensar só em cortar o motor. O motor antes era rebobinar o motor, era meter fogo no motor, passar o alicate, cortar os fios, rebobinar e botar para... Não é mais assim. Não é mais assim. Então assim, se não evoluir, né, na questão de eficiência energética, de avaliar se vale a pena, né, ver a idade do motor, ver onde está consertando esse motor, fazendo o reparo, né? Tem uma coisa que eu tenho para te perguntar, assim, o cliente, ele sabe, ele consegue entender, assim, o custo real de um motor danificado? Porque, assim, imagina, não é só motor, né?
a gente tem que tirar o motor, tem um custo para tirar o motor, Exato. tem um custo para transportar, né? Tem que pegar o motor e mandar para algum lugar, às vezes emergência, motor grande, caminhão muque, esse tipo de coisa. Confiabilidade, né? Tem a parada, linha parada, multa de clientes. Para não produzir o produto final. E eu tenho que botar o motor de volta, às vezes causou uma pane no sistema elétrico, queimou o motor queimou o disjuntor, queimou o contator. Isso não é computado. Não, eles não. E uma outra coisa que é muito importante, que isso aí tem que ser mais divulgado, e isso eu procuro fazer sempre, né, um motor, a vida útil do motor, né, a vida dele, o motor hoje, os 3 primeiros meses, numa média aí de motor que está sem CV, o consumo de 13 meses é o valor dele. Entendi. Entendeu? Então, assim, muitas vezes não é o motor, não é o valor do motor, é o que ele gasta. Então, assim, é 2,5%, tá? O É como se o indicador... cara tivesse um carro que o que ele paga pelo combustível em 2 ou 3 meses vale o valor do carro. Exatamente. Então nós estamos falando de 100% da vida útil dele, que 2,5% da vida é a compra, a aquisição, né? 1,5% é manutenção e o restante é consumo de energia. Então, um fator... Rebobinar nem sempre é o melhor caminho. Não. E quando rebobina, perde um pouco de eficiência ou não? Sempre perde. E perde quanto? Quanto perde? Geralmente o pessoal fala muito em 3%. Tá? E se rebobinar 5 vezes? Sempre vai perder. Vai perdendo mais. Então, cada vez que rebobinar, o motor vai ficando pior. E não só isso, né? Então, o que está na placa não bate, então. Então, assim, se eu rebobinei várias vezes, especialmente com mão de obra não qualificada, o que está na placa não bate. De jeito nenhum. Já perde toda aquela característica principalmente do rendimento, né? Que é o principal fator hoje. Então, tu sempre te baliza com a questão de idade do motor, né? Uhum. Aquilo que eu falei, aquela dica lá do começo, né? Do motor muito antigo. Muito antigo, trabalhando muitas horas por dia, é o grande vilão, né? Do consumo de energia. Esse é o vilão do consumo de energia. É ali que está indo o dinheiro do empresário, tá indo. Sabe aquela taxinha de banco, aquele que a gente paga, a gente não percebe, nem olha para ela quando vê no extrato bancário, é mais ou menos isso. Isso aí é energia consumida. Então, nós aqui... Indo pelo ralo. Indo pelo ralo. Então, nós aqui, nesses 30 anos aí, mais de 30 anos, a gente procura trazer isso à tona para o cliente. Né? Uhum. Mesmo o cara enxergando nós, é uma empresa de rebobinagem, eles querem rebobinar. Não. E não é o teu caso, tu não é uma empresa de rebobinagem. Não, de jeito nenhum. Então, hoje. Assistência técnica especializada. Por isso que eu estou há mais de 30 anos, né? Venda de motor, consultoria aí para... Gestão de estoque, Estoque. Né? Fala um pouquinho de estoque. Como é que é o estoque? Como é que é a questão do estoque do motor? Pensa uma indústria que tem 1000 motores. Ela deve ter um almoxarifado cheio de motor lá dentro. Tem. Esses motores, como é que... Se eles ficarem parados lá dentro, o que acontece com eles? Então, eles têm que ter, né, um procedimento de motor em estoque. Né? Girar o eixo de tanto em tanto tempo, fazer medições. Se não girar, o que acontece? Ele cria, a graxa, ela escorre e às vezes ela cria marcas na pista do rolamento. Então, tu tem que homogeneizar ela. Está comprometido. Comprometendo. Tá? Então, quando tu vai perceber isso, quando tu colocar em funcionamento, vai ter aquele ruído. Tu acha que tem um motor 100%, ele não está 100%. 0 km, mas tu não fez o procedimento de um motor parado. Como um carro parado? A gente pode dizer que é como um carro que fica parado? Pode relacionar assim, é que nem carro, por exemplo, bateria, né? Se tu deixar o carro em tempo parado, a bateria não foi feita para isso. O motor também. Os mecânicos falam, né? Deixar um carro lá 3, 4 meses com o motor parado, comprometer a vida útil dele. Exatamente, né? Bateria tanto quanto outras coisas, né? Então, assim, motor não é para ficar parado, ele foi feito para rodar, né? Uhum. Então, e toda a parte de gestão de estoque, que também a gente auxilia na parte de consultoria, né? Que é, por exemplo, tu tem um equipamento lá, um tag lá, vamos dar um exemplo, a Macera 1, né? Então, o motor tem forma construtiva, né? Posicionamento, de saída de eixo, se tem flange, se a caixa de ligação para a esquerda, para a direita, às vezes o motor está encostado na parede. Uhum. Aí tu acha que tu tem um motor reserva não encaixa, não monta. Chega lá e fala, puxa, não montou, né? Não consegue. Então, tem que ter... tipo de consultoria vocês fazem? A gente faz também. Nós tivemos agora recentemente uma empresa em Santa Cruz que a gente fez um levantamento de 83 motores, onde a gente especificou tudo isso aí, a forma construtiva, fotos, né? E identificando tensão, rotação, porque daí o que acontece? O cliente tem na partilheira, na coluna 1, na partilheira 3, o motor da Macera 1. Então ele vai lá e pega, e vocês imaginem isso, né? Tipo um pit stop, né? Uhum. Então hoje a gente dá esse apoio. Legal. Sim. E no dia a dia, assim,
fala um pouco, te fala um pouco, já falou de motor aqui, já falou um pouco das questões técnicas. Como é que é o dia a dia da oficina, assim, o que tipo de cliente que aparece lá? Então, a gente trabalha muito com a indústria, né? Mas aparecem algumas coisas assim que, né, bota um óleozinho e sai funcionando, né? Não é assim, né? Então a gente seleciona também essa questão da questão do motor quando chega, né? Então a gente procura dar atenção ao cliente, claro, mas também... Tem motor que é sucata? Tem motor que já chega e não vale a pena nem desmontar? Nós temos hoje a questão do quilograma por quilowatt, né? E eu tenho gráficos aí, hoje para vocês terem uma noção, né? Falando em chegada de motor, semana retrasada que chegou na empresa um motor de 3CV. 3CV, né? É pequenininho, 2023, né? Tu pega um motor de 3CV de 30 anos atrás. Ele é grandão, parece que vale a pena. O que eu chamo de carcaça, né? A gente tem uma numeração de carcaça, né? O modelo ali. Sim. O motor é 63, 71, 2CV, 4 polos, por exemplo. Certo. A carcaça, aquele modelo na carcaça, significa a altura do centro do eixo na base, ou seja, dá uma dimensão de tamanho. Monta, né? Isso. Então nós voltando na questão do quilograma por quilowatt, por peso, né? Peso do motor. Então esse motorzinho que chegou lá é um motor de 30 anos atrás. Então já era um pouquinho maior. Na carcaça 132, que hoje nós temos motor de 15 CV. Então, um motor de 3 CVs de 30 anos atrás tem o mesmo tamanho de um motor de 15 CVs hoje. Exatamente. Então a evolução do produto, né? Entendeu? Então é isso que eu estou comentando, né? Que nós estamos falando, né? Da evolução, de estar sempre presente nisso. E quanto mais rápido trocar, melhor, né? Então, assim, se eu tiver um ciclo de troca de cada 5, 7, 10 anos... eu não vou vivenciar problemas de dimensões, de montagem, de construção, porque a minha máquina também evoluiu, né? Também aperfeiçoou a montagem. E tu imagina o seguinte, tá? Esse motor que chegou é um motor que não tinha nem aleta, é um motor redondo, antigo. Não era blindado ainda naquela época, não tinha questão de grau de proteção. Pega um motor de uma máquina de padaria com 30 anos, né? Um motor aberto. Sujeira, acúmulo de farinha, resíduos, graxas. O que vocês acham que pode acontecer? Entrada de bicho, enfim. Então, tem a segurança alimentar que também está comprometida. Exato. Também. Então, assim, às vezes os caras querem que tu rebobine. E aí tu tenta, né? Porque assim, existe também um fator que a gente considera de motor troca. Até DCV geralmente não se faz. Chega lá, tu já faz uma proposta de substituir o motor. Isso eu tenho estoque, né? Porque eu tenho a loja, né? Isso é legal, tu tem bastante. Nós temos estoque até 50 CV, motores 2 e 4 polos, a gente tem em partilheira, né? Então entrega rápida, pediu, já troca. Os comuns, né? E aí depois tem alguma coisa de 6 polos, né? Que são os motores de baixa rotação, 1200 RPM. Mas eu tenho na minha loja ali a pronta entrega. Assim, quando fala de motor, assim, de uma forma geral, o que mais pega assim, de erro de uso? Tu não vai acreditar. Ligação. A pessoa não sabe ligar motor? É isso mesmo? Não sabe ligar motor. Mas sabe que um dos principais motivos da queima de computadores é a seleção de voltagem, né? Então hoje tem bastante fonte automática, mas assim, por incrível que pareça, as coisas mais triviais não... Imagina. Então motor é isso. O motor é isso também. E motores de 10 mil reais, 15 mil reais, o pessoal vai lá, liga e queima porque não conferiu a ligação. É uma boa fatia, tá? Existe também, né, um indicador que é a quebra, né? É parte mecânica. Hoje é o fator que mais... É o segundo fator? Não, é o primeiro. É o primeiro fator. Primeiro fator, tá. Primeiro fator. Mas o que eu quero dizer que é simples, uma coisa simples a ligação, né? E aí o pessoal acaba queimando, né? E isso pode recorrer a vocês também, né? Isso claro. É uma consultoria gratuita também, esse apoio. Com certeza. Chegar no balcão da loja ou da oficina, né? Nós temos as duas frentes ali, separadas, né? Mas na mesma empresa. E tu acha que isso é qualificação do pessoal que falta? É desatenção? O que tu acha que mais... Acho que é de tudo um pouco, né? Eu acho que às vezes muito depende muito da pessoa, mas o treinamento, por mais que às vezes ele seja básico, eu acho que ele tem que ser... Tem que ser recorrente, né? Tem que ser recorrente, né? Semana passada a gente fez
um outro podcast aqui com o Diego, a gente falou sobre treinamento. A gente ministrou um treinamento recentemente numa montadora, foi bem bacana. E fazia algum tempo que a gente não ministrava treinamento, né? A gente ministrou muitos treinamentos antes da pandemia, por todo o Brasil, né? Do Iapoca Free, a gente foi até o Pará lá fazendo treinamento. E a gente percebeu o quão que esse tempo, se fala só das escolas, né, que ficaram paradas, mas tudo nessa parte de capacitação ficou parado. Então há um gap imenso de a gente preencher, né, reforçar a questão de treinamento justamente para ter vou fazer uma brincadeira, mas foi uma questão que eu fiz na empresa também, fiz pouco tempo atrás um treinamento, eu fiz a gente tem um livrinho comercial ali com as informações básicas de motor, e a primeira pergunta que eu fiz pro meu pessoal foi: o que é motor elétrico? Cara... a maior parte do pessoal teve uma dificuldade de responder. Não, é incrível, sabe? E aí, então, tem certas coisas que a gente tem que estar frequentemente, né? Trabalhando com o pessoal, principalmente com esse pessoal de manutenção. E o pessoal não se dá conta, né? Motor tem tudo, né? Em tudo. Nossa casa tá cheia de motor, né? Exaustor, geladeira. Hoje, em torno de 25% eles consideram toda a energia, né? 25% é motor, e isso que eles não contabilizam, a parte de motores mais comerciais, né? Motores de ar-condicionado, motor, né? Geladeira, enfim, esses estão falando de indústria, né? Sim. Então, nós voltando, o grande vilão, né? A gente salienta muito, é o motor, o consumo. Então, o grande consumidor de energia é o motor. Então, a gente tem que cuidar bem disso, né? E aquilo que tu comentou lá no balcão, lá. Cara, às vezes chega pessoas lá insistindo e quer botar o óleozinho, quer rebobinar e quer botar o motorzinho de volta para trabalhar, entendeu? E daí tu imagina este motor que eu citei, de 3CV aí, na carcaça, imagina o consumo desse. E o problema não é um motor de 3CV, né? São milhões de motores de 3CV. Então, como os carros velhos também aí consomem mais combustível, poluem mais, os buracos mais das ruas, porque tem uma suspensão já não tão adequada aos dias de hoje. Bom, tu tá vendo, né? Nós mesmos, depois de 30 anos, né, se conhecer, nós estamos aqui juntos, né? De uma conversa que a gente já vinha há muito tempo, tu comentando que tu tá na indústria, tá enxergando algumas coisas, e mas o Clebson pode, né? Quem sabe a gente não pode conversar um pouco disso aí, né? Tu me convidou, eu tô aí. Então, existe uma gama grande que a gente está ajudando as pessoas, né? Nesse sentido aí de motor. E na compra, Clécio? Quais são os principais desafios, assim, que o comprador, né? O comprador de motor, qual que é a dica que tu pode passar, assim, para quem precisa comprar motores, precisa adquirir motores novos, quem vai fazer projetos? Por onde começar? Começa por onde para ter um sucesso nisso? Eu acho que isso teria que ser partido da própria empresa, né? Até a gente pode auxiliar nisso num treinamento com o pessoal de compras, porque às vezes o pessoal de compras não tem essa noção um pouco técnica que seria necessário para comprar o motor certo, né? Às vezes eles olham muito pelo lado do preço. Se tem na prateleira ou tal, é o prazo e o preço. Prazo e preço. Então, a gente já entende, às vezes, quando a gente chega um feed pra gente, numa cotação de motor, quando o cliente não responde algumas perguntas, tá? Então, a gente filtra bastante isso, tá? Porque a gente procura ajudar, mas também tem, né? A gente tem que ter um limite para isso. Sim. Porque, às vezes, o cara quer preço ou quer te... E às vezes a gente fica, qual é a atenção? Onde é que é aplicado? Porque motor tem uma infinidade de aplicações. Bastante variação. Então, né? não é preço, é consumo de energia. Então, isso é uma inércia, assim, que... Isso é um negócio muito interessante, né? Tu tá querendo dizer para mim é que o motor que alguém vai pagar, por exemplo, 10 mil reais, talvez, dependendo da aplicação, ele vai consumir em um ano, talvez, 50 mil reais, por exemplo, de energia. Exatamente. É aquele índice que a gente estava... Se ele comprou um motor um pouquinho pior, Sim. Né, provavelmente ali em um ano ele vai perder aquele dinheiro que supostamente ele ganhou num desconto maior, num motor não tão bom, não tão adequado. Isso. Né? Então a dica assim eu acho que o pessoal, a manutenção e compras, né, tinham que
andar mais junto nessa questão, principalmente que é um fator de eficiência energética, né? Fator de energia consumida. Né? E é uma necessidade, é uma demanda das empresas, né? De cumprir tanto requisitos de clientes, alguns clientes querem querem que os fornecedores deles tenham essa certificação, tenham esse cumprimento de metas de consumo de energia, quanto o próprio bolso da empresa de uma forma geral. Né? Então não é só uma questão técnica ou uma questão ambiental, política, mas é uma questão também econômica. Sim, né? Até nós temos a portaria lá de eficiência energética que foi em 2015, né? Que começou a questão de fabricantes, né? De motor elétrico. E aí em 2017 ela firmou, ela determinou em 2019 nós como revendas, fabricantes, já tinha índices mínimos, né, de eficiência, exatamente por essa questão global. Tu não pode mais vender um motor que não tem um nível de eficiência mínimo. Não posso. E no mercado? De uma forma geral, como é que é isso aí? Eu acredito que hoje já foi, mas no começo, que nós tínhamos uma data limite, né? Era 2019, agosto de 2019, que se não me falha a memória. Que dali pra frente, mesmo que tu tivesse lá no teu estoque... A prateleira devolve pra fábrica porque exatamente, não pode porque não pode, porque o índice ali estava abaixo e isso é questão global, né? Então, fabricante não pode. Então, e aí vem um cara do balcão lá querendo recuperar um motor que talvez tenha sido, né? Que não deveria. Não deveria, né? Mas é difícil, é uma inércia grande. E algum incentivo, assim, por parte dos governos, algum incentivo por parte do fabricante do motor? Hoje a VEG, né, que é a nossa parceira, a gente é assistente técnico, né, eles têm um plano de troca, né, então a gente consegue descontos que variam de 5% a 15%, dependendo da questão da troca do motor velho. Fornece um motor velho, esse motor vai ser destruído, talvez seja aproveitado alguma coisa metálica dele. E a questão, né, de reaproveitamento, né, hoje que a matéria-prima é um fator relevante. E acaba que não vai contaminar, não vai ser descartado, não vai ser vendido como sucata. O grande objetivo da fábrica é eliminar esses motores, esses sugadores, esses vilões. E fazer engenharia reversa também, né? Fazer completar o ciclo da produção e o produto voltar para o fabricante que ele possa dar o destino correto do material. Isso aí. E assim, no time técnico, assim, o cliente, a gente tem lá dentro da estrutura, né, das indústrias, a gente tem a equipe de compras, que é o que tu falou, que talvez a equipe de compras tenha que receber algum nível de capacitação para que ele possa tomar uma decisão melhor, mais acertada, questione mais, né, não receba só os inputs. Aí eu tenho a engenharia, que talvez vai dar alguns requisitos de performance, né? Eu preciso de potência tal, tem que ser tantos newton-metros, tanta rotação, tanto de força, mas no cara mais com menor conhecimento ali, que é o pessoal mais de manutenção, de troca, né? Que não está tão focado na parte de engenharia, mas está mais focado em substituir rápido. Qual que é a dica para esse pessoal? Existe 4, 5 perguntinhas simples, tá? Que não é difícil, e até com o livrinho que eu comentei, isso eu também disponibilizo, o pessoal que quiser, bem tranquilo, já faz a compra, já responde as perguntas e já consegue basicamente comprar um motor. Então hoje, se alguém te chama na internet, tu já tem uma lista de perguntas para que ele faça um direcionamento e possa receber informação necessária para oferecer a melhor solução. Isso, perguntas básicas ali que a gente consegue estar fornecendo, até o próprio guia, né? E aí tu não tem perdas com isso, só tem ganhos. Então, às vezes é difícil isso na hora do feed ali, quando a pessoa pergunta, não quer responder, ou está com pressa, né? Então, mas ter calma. Ter calma na compra. Né? Avaliar ali, fazer essa questão ali de... Mas normalmente já está parado, né? Já quebrou, infelizmente, já consertou. E qual é a dica para não parar? O que tu diria assim qual é o movimento inicial, qual é a atitude inicial do manutentor? O que ele precisa para... Puxar histórico.
puxar histórico com a pessoa. Tem um inventário, talvez, né? Talvez nem um inventário. Não mapeia os motores, se não tem, tá? Geralmente as indústrias não tem, mapeia, tagueia os motores, faz tag deles, cria às vezes não tem nem um mapa da empresa. Com o inventário, tu pode dar um diagnóstico prévio. Se ele te mandar um inventário, tu pode dizer assim, ó, tá aqui, ó, a lista dos motores que eu... A gente fala... Fim de vida, recomendo substituição. Isso, intermediário, próximo ano, ó, esse aqui tá legal. Exato. Mantém esses motores aqui, esse aqui tá... É exatamente o que eu fiz naquela empresa em Santa Cruz, né? Então, a gente pegou essa informação e ajudou eles a administrar isso. Ah, esse aqui troca, esse aqui não vale a pena. Então essa é a dica de ouro pro pessoal de manutenção, é inventário e diagnóstico. Legal. E são 4 coisas básicas ali, que é potência, né? Rotação, tensão e a forma construtiva do motor. E né? tem um ponto bem interessante que assim, agora a gente conversando aqui me saltou os olhos que como nós trabalhamos além da questão de robótica, a gente também trabalha a questão de segurança de máquina. Uma das coisas que a gente vem falando bastante no treinamento é o seguinte: precisamos fechar a porta de máquinas ruins, né? Então a gente percebe hoje que na área de segurança de máquinas tem uma parte do time adequando máquinas, corrigindo, se esmerando para deixar as máquinas dentro da legislação, dentro das normas, e às vezes tem uma outra ponta comprando máquinas com problemas, né? Então a gente fala assim, a gente precisa estancar a entrada de máquinas que não atendem os requisitos. Então, aumenta a preocupação na área de projeto e tal, e depois, tu acha que isso faz sentido também, assim, duas ações, né? Engenharia e compras. Se preocupa em comprar bons motores, manutenção se preocupe em substituir aqueles ruins, e ao longo de algum determinado momento a gente vai ter pelo menos uma média de bons motores. Podemos juntar numa sala e vamos conversar com esse pessoal, juntar ele, podemos estar aqui dando todo o apoio. A gente consegue estar trazendo essas informações e em pouco tempo conseguimos estar fazendo com que isso fique mais evidente, né? E claro, tanto para o compras principalmente, porque na manutenção também tem que entender o compras, né? Existe cada um tem uma meta, né? Um tem que economizar na compra, o outro tem que comprar o melhor motor. Então, se a gente conseguir, né, juntar, a gente consegue fazer esse elo, né? Eu consigo também ajudar nisso, né? A gente pode dar um treinamento nessa questão e a gente está auxiliando as duas partes a fazer uma compra adequada. Sim. Ou saber se esse motor é viável ou não. Se faz sentido, né? Fazer aquela. Se faz sentido o inventário. Ou se faz sentido fazer uma rebobinagem. Exato. Então isso é bem interessante. Cara, olha, esse assunto aqui a gente pode ficar horas e horas falando. Eu acho que essa é a primeira de muitas conversas que a gente vai ter, talvez trazendo mais alguma informação, um caso. Acho que a gente pode pensar num próximo, aí a gente trazer alguns casos, né, de problemas, soluções. A gente tem as histórias pitorescas, né, tem coisas engraçadas aí hoje a gente está aí numa conversa aberta, né, falando de várias, né, mas a gente pode trazer algo mais pontual, né, mais específico pessoal e sem problema nenhum, né, estamos aí de livro aberto. Legal. Bom, queria te agradecer pra gente ter esse bate-papo. Acho que vai ser bacana. Quem conseguir acompanhar essa nossa conversa vai começar a se identificar com algumas das coisas que a gente está falando, né? Com alguns cenários, com algumas situações. E o propósito é compartilhar a informação, né? É divulgar, trazer mais luz para esse elemento da indústria, da automação, esse produto que ele é tão negligenciável, né? Um produto que é tão importante, move tudo, é movido por um motor. Sim. E muitas vezes a gente só lembra do motor quando ele parou de funcionar. Isso. Então, assim, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui junto, enfim, né? A gente, como tu falou, é um primeiro momento aí. Eu acredito que a gente pode estar acrescentando bastante dica pro pessoal aí, né? Nesses nossos anos aí de amizade, né? E as empresas hoje, apesar de estarem em atividades diversas, mas a gente está aí na indústria, a gente está enxergando, né, o que a gente pode trazer. Sinergia, né? A sinergia que a gente pode estar trazendo para o pessoal, né? Mas então, muito obrigado, né? E tamo aí, tamo juntos. Vamos em frente. Conta com nós então, pessoal. Então tá. Então essa foi mais um podcast aqui da Payback, né? Com um especialista, com o Cledson, que é engenheiro,
de manutenção, né? E é especializado nessa área, uma pessoa que tem 30 anos, ele tem essa carinha de moleque, mas já tem bastante bagagem. Né? Então, conta com nós aí, vamos falar muito entrar mais. nesse detalhe aí. Então tá, gente. Valeu, obrigado. Tá, pessoal. Valeu, obrigado.